Qualquer pessoa pode ter doença renal, mas quem tem diabetes, obesidade ou hipertensão arterial tem mais riscos. Além disso, quem tem alguma doença que leva ao acometimento dos rins, como o lúpus, também pode sofrer de doença renal crônica. Nós temos duas principais causas, que são a hipertensão e o diabetes mellitus, né? Além de outras situações de problemas de saúde. Normalmente a doença renal ela é uma consequência, é uma complicação de outros fatores, de outras doenças que atingem o indivíduo. Mas como esclarecimento geral à população, poderíamos citar essas duas doenças. A hipertensão, que é muito prevalente no Brasil, em todo o mundo, e o diabetes também, da mesma forma, tem uma incidência muito elevada. Como o rim é um dos responsáveis pelo controle da pressão arterial, quando ele não funciona adequadamente, há alteração nos níveis de pressão. A mudança dos níveis de pressão também sobrecarrega os rins. Segundo Proknoff, o sal é fator determinante para o descontrole da pressão arterial. Portanto, a hipertensão pode ser a causa ou a consequência da disfunção renal, e seu controle é fundamental para a prevenção da doença. O sódio é um vilão no sentido que ele aumenta a hipertensão, ele agrava a hipertensão, né? Ou mesmo contribui para a sua manifestação. Então, ele realmente é um vilão, deve ter esse cuidado, né? A recomendação é que se não se ingira mais do que 4 gramas ao dia de sal adicional, né? 4 a 6 gramas. Aqui no Rio Grande do Sul, essa média é bem mais alta, chega quase a 8 a 10 gramas, então existe um hábito, né? Existe uma questão cultural de se consumir muito sal no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. É um problema bem grave. Hoje se comemora em todo o mundo, né, essa data, o Dia Mundial do Rim, onde nós aderimos a uma campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia que visa o esclarecimento da população em relação à prevenção e diagnóstico de doenças renais. Então, por que nós fazemos isso? Porque existe um aumento, pode-se falar em aproximadamente 10% ao ano de aumento na incidência da doença renal crônica terminal, que é aquele paciente onde os rins perdem a função em definitivo e necessitam realizar hemodiálise, que é um tratamento que tem um grande impacto na vida daquela pessoa, onde durante 3 sessões na semana é necessário submeter o paciente a uma máquina que vai fazer o papel dos rins. Então isso, claro, tem um impacto muito sério e além do que a existência da doença renal sobreposta a outras doenças crônicas agrava essas doenças, torna o tratamento mais difícil. Então é importante que essas doenças sejam reconhecidas, diabetes, hipertensão, que seja prevenido o uso de anti-inflamatórios, né? Que se faça um bom diagnóstico, muitas vezes, de doenças, cálculos renais, infecções, outras doenças hereditárias que podem levar à perda da função dos rins. Insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. A insuficiência renal pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, ou a crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica do mundo é de 7,2% para indivíduos acima dos 30 anos e de 28% a 46% em pessoas acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Desses, 90 mil estão em diálise, número que cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. O HCB, Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, trata de 120 pacientes todo mês e aposta que o acolhimento a esses pacientes é parte fundamental no processo. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, 850 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de problema renal. Dessas, 2 milhões e 200 chegam a óbito anualmente. No Brasil, 13 milhões de pessoas convivem com algum tipo de problema nos rins. A gente está aqui no Centro de Nefrologia, no setor de nefrologia do HCB, que completa 13 anos amanhã. E nós vamos conversar com a enfermeira responsável pelo setor, a Milene. Milene, eu queria te agradecer e te perguntar o seguinte:
Diante desse processo aqui, o acolhimento do HCB ao paciente é importante para ele também ter um tratamento mais tranquilo? Não, com certeza. A gente já está há 13 anos, então, com esse serviço aqui no hospital, né? Acolhemos todos os pacientes da 8ª Coordenadoria de Saúde, são os 12 municípios, né? Atualmente estamos com 120 pacientes, sendo atendidos 3 vezes por semana, onde eles ficam 4 horas, né, na poltrona, fazendo o tratamento deles, que é a hemodiálise, né, que é aquele papel, então, do filtro que o rim não está mais fazendo no momento. Um desses pacientes é o José Vicente. O aposentado trata dos rins há 2 anos no HCB e faz diálise 3 vezes por semana. Ele conta como descobriu a doença e confirma o bom atendimento na nefro do HCB. Fazendo exames por causa do AVC que eu tive, constatou que meus rins estavam com uma creatinina muito alta. Já ser em torno de 2, estava com 4, 5, 6. Tudo 100%, muito bom. Tratamento, atendimento, tudo muito bom. Sem nenhuma reclamação. Perguntei a ele como é sua vida após iniciar o tratamento. Normal. Antes de eu fazer, vivia cansado, vivia sem vontade de fazer nada. Agora não, depois que saio daqui eu dirijo, treino todos os dias sozinho, volto sozinho, viajo, sem nenhum problema. Cuidar da alimentação e praticar exercícios pode ajudar a prevenir as chamadas doenças crônicas renais e garantir mais anos de vida. Em relação a hábitos saudáveis de vida, primeiro ponto. Então, atividade física, como tu falaste, né? Reduzir a ingestão de sal, a ingestão de líquido não precisa ser aquela coisa assim obsessiva, medida, mas que respeite a sua sede e tenha acesso à água em quantidade adequada, né? Que tenha uma monitorização do seu nível de pressão arterial e seu nível de glicose, ou seja, diagnóstico precoce de hipertensão e diabetes. Evite usar anti-inflamatórios, que é um outro problema muito sério. O abuso no uso de anti-inflamatórios e analgésicos pode levar a doença renal crônica, né? E o acesso à saúde, eu acho que isso seria o principal, né? Que as pessoas pudessem ter acesso ao tratamento correto de suas doenças, pudessem ter acesso ao nefrologista no momento que fosse diagnosticado alguma alteração nos rins, por exemplo, no momento que eu tenho uma dosagem de creatina elevada, que eu possa ter acesso ao médico nefrologista para que eu possa ter uma orientação em relação à prevenção, em relação ao tratamento, né? Então, que eu diria assim, fecharia em uma frase como uma sugestão. Peça uma dosagem de creatinina de exame de urina e verifique a sua pressão arterial e o seu nível de glicose. Com isso, nós vamos atingir 80% a 90% dos problemas de forma preventiva.